Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Desenvolvimento de Aplicações Web. Então esta aula, possivelmente mais algumas ainda, ela será uma aula de revisão. Então a revisão do conteúdo que a gente abordou já no primeiro semestre. Então agora, como a gente vai avançar para águas mais profundas, é bom a gente ter um conhecimento mais sólido da base do PHP. Então nesta aula a gente vai dar uma revisada no conteúdo que aborda páginas estáticas em HTML, páginas dinâmicas em HTML e PHP e também APIs RESTful. Então isso é o conceito. Então a gente vai ver os conceitos. Então tentar entender de forma geral como que funciona uma aplicação web. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que sempre tentar imaginar como que funciona o ambiente de uma aplicação web. Então o usuário está na sua máquina ou no seu smartphone, pode ser um desktop, um smartphone, um, um notebook. O fato é que ele deve ter um navegador, um browser. Então esse browser ele vai fazer uma requisição para um servidor web. Como que essa solicitação do browser vai chegar até o servidor web? Através da infraestrutura da internet. Então, o usuário dessa máquina, ele vai solicitar uma certa página. Então, esse navegador é o cliente. Então, quando a gente fala do cliente, não é a pessoa que está na máquina, é o navegador, é o programa, o Chrome, o Internet Explorer ou qual outro que possa ser. Então, o usuário ele digita o endereço lá, mas quem envia a solicitação é o navegador. Então, através de toda a infraestrutura da internet, essa solicitação chega até o servidor onde está hospedado o site que o usuário está querendo visitar. Se o que o usuário estiver solicitando é uma página simples HTML, um arquivo .html, o servidor web vai identificar esse arquivo, vai carregar esse arquivo e devolver o conteúdo HTML de volta para quem solicitou. Então, também utilizando a mesma infraestrutura da internet. Então, aqui tem todo um conceito que não está sendo apresentado, que é como que essa máquina aqui descobre onde está, em qual máquina está o site que ele está querendo visitar. Então, por exemplo, você digitou lá facebook.com. Em qual máquina que está os arquivos que compõem toda a aplicação, todo o site do Facebook? Então, essa máquina aqui precisa de alguma forma descobrir em qual máquina que está. Qual que é o servidor. Então, aí depois ele manda uma solicitação já endereçada para esse servidor. Então, tem todo um serviço de descoberta chamado DNS. Mas o fato para a gente, o que interessa é que essa máquina aqui, o usuário vai digitar um endereço de internet e vai teclar Enter, o browser, que é o cliente, vai mandar uma solicitação. Primeiro, ele vai descobrir aonde é que está a máquina que guarda o site que o usuário quer navegar. Depois que ele descobriu qual que é a máquina, qual que é o servidor, o endereço, o IP dele, aí ele manda então uma solicitação para que seja carregado uma página. O servidor vai receber essa solicitação. Se for um arquivo HTML, ele pega o conteúdo desse arquivo e manda de volta para quem solicitou. Aí o browser começa a receber as tags HTML e começa a desenhar a página na tela. Então essa seria o caso mais simples, quando você tem uma página que só tem código HTML. Então essa é chamada de página estática, porque se você chamar ela 200 vezes a página vai ser igual. Porque ela possui código HTML e ele vai ser devolvido sempre do jeitinho que está salvo lá no arquivo. Então isso aí seria o exemplo de como funciona uma solicitação através de um browser, por exemplo,
a uma página HTML que está em algum lugar da internet. Bom, aí a gente tem um outro caso que é o mais comum hoje em dia, que são as páginas dinâmicas. Essas páginas dinâmicas, elas podem ser construídas usando diversas linguagens. Então, no nosso caso, nós estamos usando o PHP. Então, o que são páginas dinâmicas? Páginas dinâmicas são páginas que podem alterar de acordo com as opções que o usuário faz, de acordo com o momento. Então, ela apresenta conteúdos que dependem de algumas condições. Por exemplo, o usuário pode solicitar uma página e digitar lá alguma informação que será levada em consideração para decidir quais as informações que vão ser devolvidas para o usuário. O fato é que a página pode não ser sempre a mesma. Por isso que a gente diz que ela é dinâmica, ela depende de alguma coisa. Dependendo de determinadas condições, o que o usuário vai ver aqui no navegador pode variar. Então, se o usuário solicitar uma página que ela está escrita em código PHP, essa requisição vai chegar para o servidor web. O servidor web, ele não faz processamento de linguagem nenhuma. Ele só localiza o arquivo correspondente ao que o cliente está solicitando. Se for uma página HTML, como a gente viu anteriormente, ele simplesmente pega o conteúdo HTML e envia de volta. Se for um arquivo que tenha a extensão .php, o servidor web ele está configurado para sempre que for uma página, um arquivo com extensão .php, ele está configurado para chamar o interpretador PHP. Então, ele chama o interpretador PHP solicitando que ele interprete determinado arquivo, que é aquele que o usuário está solicitando. O interpretador PHP vai fazer todo o processamento dos comandos PHP que tem naquele arquivo e vai traduzir os comandos PHP em algum conteúdo HTML e devolve o conteúdo para o servidor que contém o site. Aí o servidor que contém o site pega esses códigos HTML que foram gerados com a ajuda do PHP e devolve como resposta para quem está solicitando. Então, observe que a resposta do servidor web para o cliente, para o navegador, sempre será código HTML, independente da página ser uma página pura HTML ou página em PHP ou qualquer outra linguagem. O fato é que esses códigos, seja PHP, seja qualquer outra linguagem, sempre serão traduzidos para tags HTML. E esses códigos HTML serão devolvidos como resposta para o navegador. Bom, um outro caso também muito comum são páginas dinâmicas em PHP, como a gente viu anteriormente, mas também que fazem uso de um banco de dados. E um bastante popular, bastante utilizado é o MySQL. Então, se parte das informações que vão ser usadas para gerar a resposta que será devolvida para o usuário estiver num banco de dados, então como que funciona? Então, toda essa parte aqui de solicitação acontece do jeito que a gente já viu antes. Então, o usuário solicita um script PHP, por exemplo. O servidor web chama o interpretador PHP. Se precisar acessar o banco de dados, o interpretador PHP acessa o banco de dados. O banco de dados devolve os dados para o PHP monta, gera os códigos HTML e devolve para o servidor web. E o servidor web, então, devolve como resposta para o cliente, para o navegador. Então, é uma página HTML como qualquer outra página PHP. O fato é que pode ter acesso ao banco de dados também. E aí quem vai se comunicar com o banco de dados é o seu código PHP. O servidor web simplesmente passa a responsabilidade para o interpretador PHP e fica aguardando a resposta no formato HTML para devolver para o usuário, para o navegador, né, que é o cliente que solicitou aquela página. Bom, então esse foi um conceito rápido sobre como funciona uma aplicação web. Então eu vou parar essa aula aqui e eu volto com uma nova aula para a gente dar uma geral, uma introdução rápida ao PHP, para a gente dar uma revisada
nos conceitos básicos da programação PHP. Até lá!